Fala, torcedor! Meu nome é Victor, você está no canal Tricolor em Ação. Hoje repleto de notícias do São Paulo, depois da grande vitória de ontem, né? Em cima do Vitória. Bom, eu fico imaginando, galera. Bom, eu vou comentar, mas antes a vinheta. Tricolor em Ação está no ar. Galera, eu fico imaginando o seguinte. Imaginem só, assim, na cabeça de vocês, se fossem o Crespo na derrota pro Mirassol, aquele vexame pro Mirassol. Se fosse o Crespo na derrota pro Fortaleza em casa, onde o São Paulo não jogou melhor. Qual outro jogo foi? Teve aquele empate contra o Sport no começo do campeonato, onde o São Paulo jogou em casa, empatou por 0-0. Imaginem só se fosse o Crespo. O que vocês acham? Em que situação vocês acham que o São Paulo estaria? Eu me arrisco a dizer que o São Paulo estaria sem sombra de dúvidas, entre os dois primeiros colocados. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza que o São Paulo estaria entre os dois primeiros colocados. Sabe por quê? Porque hoje nós temos um treinador competente, né? Galera, eu quero falar um negócio pra vocês. O São Paulo já, né, não vem relacionando o Lucas Ferreira, não vem dando oportunidade, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas é claro, o Lucas Ferreira estava já tudo encaminhado para ser vendido pro Shakhtar Donetsk, né? E como a gente sabe, né, que hoje o São Paulo vende todos os jogadores a preço de banana, eu não tô menosprezando o Shakhtar Donetsk, mas quando você vende um jogador pro Shakhtar Donetsk, mostra que a situação financeira do clube é bem crítica. Porque antes, tudo bem, mas o São Paulo só vendia jogador pro Ajax. Outra, outra coisa que realmente apequena muito o clube, tá? Como eu disse, não é menosprezando esses clubes, mas assim, se você tem um jogador promissor, um jogador do nível desses jogadores, e você vende para um time assim dessa categoria, cara, você só vê que o negócio foi bom quando você vende para um time de mais classe, de mais, sabe, de mais nome, né? Como um Chelsea da vida, como o próprio Real Madrid, um Barcelona, um Bayern de Munique, um Paris Saint-Germain, né? Como foi o caso da vida do Beraldo. Quando você vende para um time dessa expressão, você vê que o negócio foi assim, você fez um negócio melhor. Mas assim, o São Paulo vendeu o Lucas Ferreira por 10 milhões de euros. Gente, desculpa, mas 10 milhões de euros. Eu sinceramente, é assim, é você comprar vender o almoço para comprar a janta. Porque o São Paulo paga, cara, o São Paulo pagou, se juntar alguns perebas masters aí, quase 100 milhões de reais. Ou até mais, não vou saber dizer aqui ao certo quanto o São Paulo gastou. O São Paulo gastou uma fortuna. Aí vende um moleque desse por 10 milhões de euros, tá? Deixa eu até confirmar aqui pra vocês quanto que hoje vale 10 milhões de euros. Porque é uma vergonha. É uma vergonha. Mas assim, vende um jogador por um valor absurdo desse, né? Um jogador que quando for lá pra fora, ele vai ser valorizado muito mais, ele vai valer muito mais do que isso, né? E aí o São Paulo vende por um valor tão baixo que nem esse, né? Deixa eu só pôr aqui, deixa eu só fazer as contas aqui, ó, 10 milhões de euros em real. Vamos ver aqui quanto que dá. 63 milhões, né? 251 mil. 63 milhões, ai. 63 milhões de reais. Você acha que lá fora ele vai valer só isso? Claro que não. Lá fora ele vai ser muito mais valorizado do que isso. Mas nós temos uma diretoria que hoje não consegue vender um jogador por mais de 100 milhões de reais. Não consegue vender um jogador por mais de 20 milhões de euros. Não consegue. Por quê? Porque é uma diretoria incompetente. Competente. Mas e como que faz para poder conseguir vender um jogador por esse valor? É dar mais minutagem, é rodar mais o jogador, é fazer o jogador entender que ele estando num clube como São Paulo, ele pode ser mais valorizado. Não simplesmente, bota uma, duas partidas dele para jogar e vende. Ou que nem o caso lá do Henrique Carmo lá, que nem no profissional não jogou e aí já estão querendo vender ele. Sabe? É um absurdo, tá? E assim, eu queria falar também, galera, sobre
A entrevista, assim, cara, é um cara que tá me dando nojo. Eu olho pra cara dele e me dá nojo, tá? E aqui eu não tenho rabo preso com ninguém, tá? Então eu falo na lata mesmo. E eu quero. E seria bom, seria importante se um dia eles vissem algum vídeo meu, tá? Porque eu não tenho rabo preso com ninguém. E eu queria comentar sobre a entrevista do senhor Carlos Belmonte, tá? Que comentou inclusive do Jandrei, né? Que tá tudo encaminhado, o empréstimo do Jandrei até o final do ano com o Juventude. São Paulo vai pagar, parece que metade do salário, né? Ainda tem isso, né? E aí ele falou que espera contar com o Jandrei no começo do ano. Né? De repente contar com o Jandrei no começo do ano. Será que esse cara, ele tem que tipo de problema mental? A gente precisa entender, precisa ser estudado, ele precisa passar um especialista para entender qual é o problema do senhor Carlos Belmonte. De entender que o Jandrei, além de não ser goleiro pro São Paulo, ele é medíocre. Ele é medíocre. Todo jogo que ele entra, ele toma gol. Eu não lembro qual foi o último jogo que o Jandrei jogou e não tomou um gol sequer. O Jandrei, todo jogo que entra, ele toma gol. E são gols de bolas defensáveis. Ah, o Rafael pode ter os defeitos que for, pode já ter falhado em vários gols. Mas o Rafael, eu aposto que muitas das defesas que o Jandrei não fez, o Rafael teria feito. Pode ter certeza disso. Mas será que o Carlos Belmonte não entendeu que o Jandrei não é goleiro do São Paulo e que a torcida não quer ele? O cara tá mais queimado que tudo. Aí o cara me fala que pode ser que conte com o Jandrei no começo do ano. Ele só pode estar de palhaçada com a cara do torcedor. Ele só pode estar de palhaçada. Porque não faz sentido nenhum o Jandrei voltar pro São Paulo. Espero que ele brilhe no Juventude, que o Juventude resolva comprar ele, né? E ele não volte mais pro São Paulo. Outra coisa, galera, eu esqueci de comentar no vídeo de ontem, no pós-jogo de ontem, sobre a marca de 300 jogos do Luciano, né? O Luciano completou 300 jogos, é claro que o presidente do São Paulo, né? Esse presidente de merda do São Paulo e, né, a diretoria, todos ali, né, foram tirar foto com ele, né, pela marca de 300 jogos, né. Eu queria ver, senhor presidente Júlio Casares, tá? Que eu também não tenho rabo preso com o senhor e eu quero saber, até que um dia você veja um vídeo meu, porque o seu nome vai ser bastante mencionado aqui nesse canal. Vai ser bastante mencionado, tá? Você pode ter certeza disso, que enquanto você estiver arruinando essa instituição, que é gigantesca, que é muito maior que você, enquanto você estiver arruinando essa instituição, o seu nome vai ser falado aqui no canal, tá? Eu quero ver se quando o São Paulo foi eliminado de forma vexaminosa contra o Atlético Paranaense, você tirou foto com os jogadores, você saiu postando foto, ou você sumiu, como você sempre some, como fazia o Leco, que é do mesmo grupo político que você. Hein? Ou você sumiu? Porque num determinado momento o Leco já nem fazia mais parte do São Paulo. Era o Raí que tomava tudo conta ali, que era outro incompetente, né? Aí chega você, né? E só aparece nos momentos bons, né? Se tudo estiver dando certo, você vai lá e aparece com o jogador. Se contratou um jogador, você é o primeiro a tirar foto. Antes do clube anunciar, você tá lá tirando foto com o jogador. Ah, mas porque ele tá acima do... Ele tá à frente, acima não, né? Ele tá à frente do clube, então ele tem que... Não. Ele tá à frente, não acima do clube. E muitas das vezes ele se mostra a querer estar acima do clube. E ele não tá acima do clube, ele só tá à frente do clube. Fazendo um péssimo trabalho, como sempre. Mas os defensores, os baba-ovo desses caras, do Carlos Belmonte, do Casares, com certeza, com toda a certeza do mundo, né, eles vão defender porque ganhou a Copa do Brasil. Porque foi no governo dele que, na gestão do Casares, é que o São Paulo saiu da fila. Né? Vai ter os defensores, os baba-ovos. Só que esses baba-ovos não podem esquecer que foi ele que contratou o André Silva. Que foi ele que contratou aquele horroroso daquele lateral direito, Orejuela, pagando uma fortuna nele. Foi ele que contratou o Rames Rodrigues. Foi tudo o Casares. Não foi o Leco. O Leco foi o pior de todos? Foi. Isso não isenta o trabalho do Casares. Que também está sendo um trabalho horroroso, assustador.
Tá? Ele tá fundando o clube juntamente com os outros. Desde lá da época do Aidar em 2010. Desde aquela época. Veio essa corja de safados, de canalhas aí. Veio essa corja. Um atrás do outro, assim, uma fila. Tudo do mesmo grupo político. Tudo do mesmo grupo político para tentar fundar o São Paulo. Mas vocês não vão conseguir. Sabe por quê? Porque essa instituição, São Paulo Futebol Clube, esse escudo, essa camisa, é maior do que todos vocês juntos. Todos. E vocês não vão destruir o São Paulo. Vocês não vão conseguir destruir o São Paulo. Sabe por quê? Vocês não vão conseguir destruir? Porque o São Paulo é maior que vocês. Tá? Então saibam disso. Tá? E galera, o São Paulo precisa urgente ir atrás de um zagueiro. Tá? O São Paulo precisa ir urgentemente atrás de um zagueiro. Porque o São Paulo não tem. Nesse último jogo contra o Vitória, o São Paulo entrou com 3 zagueiros. Né? O Ferrarese, Alan Franco e o Sabino. E vejam só. Para surpresa de 0 pessoas, não tinha um sequer zagueiro no banco. Nem da base não tinha. Tinha nenhum zagueiro no banco. Então se a gente perdesse o zagueiro, a gente ia estar no prejuízo. Né? E assim, isso porque o Ferrarese, né, ainda sentiu ali, né, não sei se foi o músculo da perna, não sei o que. Teve um momento ali que o Ferrarese se preocupou, assustou um pouco a gente. Mas, gente, eu quero que vocês comentem aí embaixo. O que vocês acham de tudo isso? Da venda do Lucas Ferreira, né, da marca de 300 gols do Luciano, do Jandrei também. O fato dele ir pro Juventude e o nosso diretoria querer contar com ele de volta. Né? Ah, mas de acordo com o Belmonte, o Jandrei é um cara corretíssimo. Ele é um cara que ele é correto. Correto eu também sou, velho. Eu sou honesto, eu sou humilde. Isso aí eu também sou. Como o Léo Pelé também era. Nem por isso ele era bom jogador. Tanto é que hoje ele tá no Patético Paranaense. Desculpa, no Atlético, né? Patético não, né? Patético somos nós que perdemos pra eles, né? Eu quero saber de vocês, gente. Sugestões de nomes que o São Paulo poderia contratar. Enfim, eu quero comentar de vocês aqui, tá? Se der, ao longo da semana ainda faço um vídeo antes do jogo, do jogo contra o Atlético Nacional, né? Falando em Atlético, que pesadelo que tá sendo esses Atléticos. Espero que esse Atlético aí não apronte pra cima de nós, né? Porque Libertadores é um campeonato que a gente sonha muito. Mas como disse o Crespo, pés no chão. E falando em Crespo, gente, eu nem comentei da entrevista do Crespo, tá? Vou comentar aqui rapidinho da entrevista do Crespo, tá? Só um segundo. Então, galera, o Crespo ele comentou sobre a volta do Lucas, né? Que tem que ser gradual, tem que ser ali aos poucos, né? Até nós torcedores, mas também os jornalistas, todo mundo tem que ter paciência com a volta do Lucas, né? Eu acho que é um jogador que, se tiver em forma, vai ser importante pra nós. E a plaquinha do Luciano tá quase caindo ali de novo, né? É um jogador que se estiver em forma vai ser um jogador importantíssimo pra nós, a gente sabe disso. Então a gente espera. Olha, caiu, não falei que ia cair? Depois eu prendo direitinho na parede. É um jogador que a gente conta, né, pro restante da temporada, principalmente por conta da Libertadores. É um jogador que a gente precisa muito, né? Espero que a raça, a vontade prevaleça, né, acima de tudo, né, pro senhor Lucas. Pro senhor Lucas Moura, né? Falou também da Libertadores, que é um sonho, né, e tudo mais, mas que a gente tem que ter pés no chão, enfim. Eu acho que o Crespo, cara, é um grande treinador. Um grande treinador e veio fazer um bom trabalho no São Paulo, né? É o começo ainda. Eu acho assim, se você durante 1 ano e meio você manteve um treinador fraco como o Fernando Diniz, você manteve um treinador patético como o Luiz Ubeldia, por que não manter o Crespo? Deixa o Crespo trabalhar, velho. Deixa o Crespo trabalhar. Eu acho que ele tem, até pelas rodagens que ele teve aí nesses últimos anos aí, né? Depois que ele saiu do São Paulo, eu acho que ele ganhou muita experiência. Eu acho que ele tem tudo pra deslanchar no São Paulo. Deslanchar. E a gente já percebeu que com ele jogador não tem cadeira cativa, não. André Silva não vai ter cadeira cativa. Quem vai ter cadeira cativa é quem jogar bem. É quem tiver bem. Aí vai jogar.
Caso contrário, com o Crespo eu já percebi que isso não vai rolar não. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Que nem eu falei, se sair alguma notícia, alguma coisa, eu consegui gravar um vídeo. Ou se não, eu trago um shorts aqui pra vocês aqui. Sair alguma notícia importante do São Paulo antes do jogo contra o Atlético, eu trago aqui pra vocês, tá bom? Forte abraço a todo mundo. Até a próxima. Fui!